Oi, gente, estamos aqui começando mais um episódio. Eu sou a Giovana Gogos. E eu sou o Bruno Bordon. E esse é o nosso podcast Tô em Casa. Gente, a convidada de hoje é uma pessoa assim fora da curva. Eu vou ler pra vocês entenderem um pouquinho. Dá uma olhada, ela é jornalista e publicitária. Já trabalhou na Rede Globo. Desde 2008 ela tem um blog que inclusive já foi premiado como referência de conteúdo na América Latina. E ela só tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Lucila da Casa Valentina. Obrigada, Obrigada a você. Obrigada Tô por ter feliz. vindo. Eu tô super feliz com o convite. Ah, que bom. Esse vai ser meu primeiro podcast. Olha, Sério? que tudo! Que honra, hein? Uma jornalista dessa. Olha isso. Meu Muito primeiro mara. podcast. E eu vou te falar que na faculdade de jornalismo eu sempre achei que eu fosse trabalhar com rádio. Olha, Sério? A vida inteira. Mas por É que, minha por que acabou não indo, assim? Não sei também. Olha que doido. Porque daí eu saí da faculdade, eu já tava estagiando na Globo, daí fiquei lá e daí as E coisas foi. passaram. E nem sei te responder. Que loucura, que legal. Só puxa um pouco mais seu microfone, não Boa. sei se vai ficar Assim? baixo. Pode puxar pra E frente. po- assim. é, tá pode bom? puxar mesmo, isso, boa. Tá bom? Tá, acho que tá. É. Você me Só fala. pra não ficar Não, tá baixo. bom. Então, a gente tá muito feliz. Conta um pouco, assim, dessa sua trajetória até aqui, porque é muito louco como você é jornalista e é muito referência Sim. dentro da arquitetura hoje, né? É interessante isso, né? Foi o seguinte. Bom, eu fiz jornalismo, fiz publicidade e desde sempre quis trabalhar com jornalismo político. Uhum. Mas, de novo, a vida foi me Caramba. levando e em 2008 eu estava organizando a minha primeira casa. Eu estava noiva, ia sair da casa dos meus pais e comecei a pesquisar sobre o assunto. E essa é até meio vintage eu falar, Vintage. contar. Porque 2008 parece pouco tempo, mas para o digital e para o nosso Não, mercado é assim... A gente era tipo dinossauro em 2000. Dinossauro, super. É. Daí eu lembro que eu montei um PowerPoint lotado de referências do que eu gostava, Nossa. organizado por tema. Atenção, eu escaneava as revistas nacionais e gringas. Nossa. Porque a gente não tinha um volume, Caramba. não tinha Pinterest, não tinha um volume tão grande de referências digitais. E daí eu montei isso tudo num PowerPoint. E um amigo meu travou o PowerPoint, um amigo meu foi me ajudar ali a destravar. Ele falou, Lucila, quando ele abriu o arquivo, ele falou, você tem um site pronto, você tem um blog. Na época era Blogspot ainda, né? A Nossa. plataforma principal e tal. Eu falei, mas será? Bom, trabalhava na Globo e eu não queria ter o meu nome associado a um blog, porque era um demérito nessa época. Caramba. Olha que doido, olha como... Outra realidade Outra mesmo. realidade. Por isso que chama Casa de Valentina e não Casa de Lucila. Porque Olha. eu não queria associar o meu nome. Né? E por que E Valentina? por que Valentina? Em primeiro, porque Primeira era tipo dúvida. Usei a estratégia do Fernando Pessoa, né? Criei um outro nome. Daí, enfim, na época, uma tia minha queria montar uma loja. Eu ajudei a pesquisar um nome interessante. Eu queria um nome de mulher, um nome forte, forte. assim. Na época, Valentina não era moda. Agora teve um resgate desses nomes mais antigos, né? Mas, enfim, não era muito moda, não era tão comum. Daí eu coloquei Casa de Valentina. Mas não tinha nenhuma foto minha, em nada. Não tinha meu nome em Era nada. alguém muito oculta, né? Era totalmente oculto, porque é isso, eu achava que era quase um submundo, assim. Sim. Nossa, que engraçado, né? isso, cara, Você vê muito que eram diferente. outras épocas. Hoje é o oposto, né? É. Quando a pessoa que legal que você 2008, é, influenciador. É. Hoje em 15 dia, anos. Nem é tanto tempo mesmo, 15 né? Não é anos. tanto Pra ser um outro tempo, mundo. mas mudou totalmente. Nessa época, tinham outros blogs, mas era mais blog de tecnologia e estava começando aqueles blogs de look do dia. E era bem look do dia mesmo, sabe? Sem produção. As meninas postavam a roupa, né? Se postavam no espelho. Então, ainda era uma coisa muito amadora, muito júnior. E no nosso mercado, praticamente não tinha nada. Inclusive, os sites das revistas eram sites institucionais, de venda de assinatura. Não eram sites de conteúdo. Então, era diferente, era um outro cenário. Mas existia gente consumindo mesmo? Tipo, tinha uma... Eu não sabia quando eu montei.
Eu tinha essa Imagina. vontade de consumir, mas não foi nada estratégico ou Entendi. planejado. Assim, eu soltei no mundo. E tinha Como você gente tinha um com essa conteúdo já, demanda. você falou, vou subir. Eu começou- subi pra... Subir, assim... Sem pensar muito. Sem pensar muito. Não tinha filho nessa época. Aham. Então Outra também fase. eu tinha a tua gestão do tempo é outra, né? Sim. Então eu fui montando totalmente sem planejamento. E daí rolou. Nossa, que que doido. legal. Quando é que você viu assim que rolou? Tipo, Eu quando é que lembro você começou? direitinho. Tem uma loja aqui, depois eles abriram aqui em São Paulo, eles não tinham, só tinham na Europa, mas os donos são brasileiros. Eles entraram em contato para anunciar. E eu falei, não, como, mas anunciar o quê? Assim, como? Eles falaram, não, a gente acompanha o teu conteúdo, tal, a gente quer anunciar. E eu lembro direitinho. Eu não tinha noção de valor. Daí eu coloquei... E na época eu comercializava banner. Hoje eu não trabalho mais com banner. Mas na época... Quer dizer, não é que eu comercializava. Eu comecei a comercializar naquela ligação, né? Eu coloquei Exato. R$200 o mês. O mês. Imagina, Nossa! era tipo, eu não tinha a menor noção de valor. Meu Não é nem que eu não Deus. tinha a menor noção de valor. Não tinha muito um preço Não dava pra ter- tabelado. e não dava pra ter referência, Não né? dava pra ter referência, mas eu lembro direitinho. E eu tenho o maior carinho por essa marca, porque Que legal. foram os primeiros a olharem, né? Por causa de Te Valentina abriu os olhos, comercialmente. Olha, Caramba, mas como que é que legal. era essa publi? Era um banner no blog? Era um banner, É. assim, o que hoje a gente evita. Porque eu tô tentando lembrar até de como... Então, você vê? O blog É ficou uma porque coisa não, tão é que antigo até já que eu hoje tô é tentando lembrar assim, como que era a propaganda. Até hoje é assim, tipo, o blog, ele ganha por ser uma página que tem um conteúdo, aí tem muita gente acessando. Por exemplo, até hoje tem muito blog de viagem. Eu consumo muito um que chama Carpe Mundi, que é o da Aninha, da Ana Laura. Sério? Acho que você estudou com ela no Objetivo. Enfim. Não lembro. X, mas resumindo, ela tem um super blog de viagem. E aí você ganha muito por isso. Primeiro porque tem esses banners, então... É que hoje não é mais linkado direto, né? A empresa fala com... Mas meio então, que não o o próprio Google o próprio faz Google Google põe Ads ali? lá. Tem o Google e ali eu tenho a opção de você comercializar via Google, que naquele momento ele queria comercializar direto comigo. Então ele me pagava Tá. e colocava Isso. o E aí banner você dele. mesmo que chegava e botava na edição do teu Gente, blog. pera, eu mexi em HTML, aprendi a mexer em HTML. Meu Deus! É, Outro nível. outro nível. E aí também Hoje eu tem- nem sei mais mexer, eu acho. Que é isso? E também tem os links, né? Tipo, você divulga alguma coisa. Por exemplo, esses móveis e tal, da Tokstok, clica aqui, vamos supor. É. Aí a pessoa que clica pelo seu link, a loja entende que veio de você, então você ganha uma comissão, sabe? Entendi. Consegue traquear, assim, né? Tipo, como que foi o Tipo, caminho. de viagem é muito assim, tal hotel na Tailândia, clica aqui. Aí você clica ou use esse voucher de desconto. Cupom, né? Quando você começou em 2008 até esse banner, foi quanto tempo isso? Ai, olha, boa pergunta. Eu sou péssima pra data. Mas eu acho que 1 ano e meio, talvez 2 anos. 1 ano e Bom, meio, então- eu E acho. até então 1 ano você e levava meio. como um hobby, ia jogando Era um lá, hobby. Eu tal. lembro, eu tenho uma amiga, a Carol, eu lembro direitinho. Ela falava assim, Lu, eu entrei. Daí eu contei pra ela, né? Eu falei, nossa, Carol, tipo, quero fazer um banner. Daí todo dia ela entrava, minha tia, minha mãe clicavam várias vezes. Entendi. Porque era assim, não sei, eu dar uma achava força. divertido, entendeu? Porque assim, eu adorava trabalhar na Globo, tenho maior carinho pela empresa até hoje, Que fiz legal. grandes amizades, uma das minhas melhores amigas conheci lá. Então, de maneira nenhuma, eu imaginava que eu sairia de lá por causa do Casa de Valentina. Então, era Você realmente nem um imaginava blog. que Era isso um ia ser hobby. seu job oficial De na vida. maneira nenhuma, de maneira Gente, nenhuma. que muito imagina. louco. Não, naquela época não tinha como. E quando você foi percebendo que aquilo era um potencial negócio para você viver daquilo e Olha, quando eu já estava com volume de clientes bom, né? Então já tinha uma atração. Mas eu saí por 2 motivos. Em primeiro, porque eu tinha um planejamento, eu queria montar um outro negócio além do blog. Então, na época, era um marketplace, que era um formato muito inovador na época, principalmente no nosso mercado, que não existia. legal. E, então, assim, existia essa vontade de montar um outro negócio, além do conteúdo. E porque eu lembro que meu marido me falou uma coisa que me marcou muito. Que se eu não estivesse integralmente no Casa de Valentina, ele nunca daria certo. Porque eu tava com minhas 24 Dividida ali, horas, né? faz quer muito dizer, sentido. Então, daí eu falei, não,
ele tinha razão. É que eu gostava tanto de trabalhar lá que esse processo de desligamento levou quase 1 ano. Então, eu já estava com o Caramba. escritório, já estava com a equipe, e mesmo assim foi difícil, porque era uma empresa que é isso. Assim, desde que eu estava me formando em jornalismo, fui trabalhar lá, adorava mesmo. E, então, levou quase 1 ano. Poxa, e é a Globo, né? É difícil. Assim, E você era olha meu pro- sonho eu fico trabalhar lá. imaginando que lá atrás, né, você devia olhar pro caso de Valentina, tipo, tá bom, tá indo, mas é a Globo e é um blog, né? Tipo, É o incerto pelo incerto, É, né? exato, É que o eu acho que certo muita pelo gente incerto. passa por isso, né? De às vezes tá num lugar que eu tô confortável, É. tem uma estrutura, como é que eu vou abrir mão pra... Não é tão fácil, né? De tomar espaço. Não foi. Mas eu acredito foi que em ótimo. determinado momento isso começou a virar um sonho mesmo, que talvez aí que você falou, tá bom, pode ser a Globo, mas isso é um sonho. Ou não, como é que Você foi sabe isso? que eu acho interessante isso, porque eu nunca tive... eu tenho um grande sonho. As coisas vão levando, sabe? Eu vou me envolvendo, daí eu acho que eu não tenho um planejamento a médio, longo prazo. Então, eu sabia que eu queria fazer aquilo, eu precisava executar aquilo e estava tomando muito do meu tempo, daí eu quase me via obrigada a sair para conseguir fazer direito. Sim. Foi isso. Tem uma frase de um livro que eu lembrei falando disso, que é muito real. É, se você tentar pegar 2 coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum dos 2. E esse livro fala exatamente sobre isso, que enquanto você não se dedicar única e exclusivamente para aquilo, aquilo não vai virar. Porque tem muita não gente vira. que muitas vezes está nessa situação. Sim. Eu tenho um emprego, comecei meu negócio aqui por fora, e ela está esperando aquilo virar para sair, mas não muito existe difícil. isso. Você tem que sair para fazer aquilo virar. É. Sim, Essa é a concordo. ordem, né? Concordo. E até, puxando até quando você falou que começou o escritório, ter equipe, e aí você monetizava só com banners? Era dessa forma? Então, eu monetizava com banner, porque naquela época, imagina que eu trabalhava no horário comercial, eu estava na Globo. Sim. Então, eu não tinha flexibilidade de cobrir um evento, fazer uma viagem. Então, basicamente, era banner. E vamos lembrar que naquela época o momento de mercado era um pouco diferente. Era assim que se monetizava, prioritariamente. Então, tudo bem eu trabalhar de madrugada, porque eu não tinha essa demanda de visitar as lojas. E quando eu realmente precisava fazer isso, eu fazia no horário do almoço. Mas quando eu saí, eu já estava com uma equipe para montar o marketplace. E daí eu já estava com o escritório, já estava com a equipe, eu levava no paralelo. E eu também acho que, isso eu tenho certeza, assim, a experiência do marketplace eu aprendi muito. Porque não era conteúdo, eu estava lidando com comercialização de produto. O que seria? O que você venderia no marketplace? Tinham 200... Então, eu vou... Vamos abrir. Vamos abrir. Primeiro, eu tinha montado um catálogo, porque as lojas não tinham venda online. Então, se eu queria comprar uma cadeira laranja, não existia uma outra possibilidade a não ser eu sair da minha casa e ir em todas as lojas. Nossa. Gente, era Que um loucura. absurdo. Era um absurdo e a gente está falando de 12 anos. Caramba. Não estamos falando de uma eternidade. As lojas não tinham venda online. Então, eu montei um grande catálogo que a pessoa conseguia fazer uma pesquisa. E ela usava diversos filtros. Que era uma cadeira laranja com os braços de madeira. Enfim. Entendi. Fazer a pesquisa por faixa de preço, cidade, assim por diante. Isso já estava rolando. Tinham mais de 30 mil produtos cadastrados. Caramba. E estava rolando Trabalhaço, super né? bem. Nossa. Não, Meu Deus tinha que do mandar o céu. fotógrafo na loja fotografar, Meu porque não pai. existia esse inventário fotografado. O pessoal, Era um hoje, outro o pessoal universo. acha que hoje é difícil. Não. Era um outro universo. Daí, o que eu me deparei? Com a seguinte necessidade: fazer a venda. Porque esse lojista, como ele não tinha o know-how da venda online, o cliente mandava um e-mail e falava: ótimo, adorei esse sofá, só que eu moro em Salvador. Como é que eu faço? E daí, nunca esse cliente tinha um retorno, porque era um lojista que não estava habituado a mandar um sofá para Salvador. Ele tinha que encontrar uma transportadora, tinha que fazer todo o processo. Daí eu falei, bom, existe uma porta aí, existe uma lacuna que não está sendo atendida, vamos montar o marketplace. E eu montei o marketplace. Ele funcionou muito bem, só que ele dava um trabalho muito grande, era um trabalho que eu não tinha prazer. É como se Porque- fosse tipo um Entendo. mercado livre Exato. de arquitetura. É isso. Exatamente. Era exatamente isso.
Só que não é do dia para noite, mas de repente eu me vi engolida por uma necessidade de lidar com produto, gestão de pessoas, gestão, né, de logística. Mil Porque apesar de eu não né? ser responsável, né, eu era corresponsável. A pessoa ela fez a compra dentro do Casa de Valentina. E para mim isso foi muito marcante. Eu acho que também me marcou profissionalmente. Eu estava grávida do meu primeiro filho. E daí eu cheguei em casa, eu estava num nível de estresse tão grande porque eu tinha deixado de me dedicar para o conteúdo, que era o que me dava prazer. E eu passei a me dedicar para uma operação de e-commerce. E uma operação que tinha um volume bem relevante, com uma equipe grande. Então, sei lá, tinham quase 30 pessoas na equipe. Nossa, Para uma equipe de enorme. 4 pessoas, eu pulei para uma equipe de 30 pessoas. Daí eu Meu falei, Deus chegou. Eu não estava conseguindo curtir a Isso gestação. durou quanto tempo? Eu sou bem ruim de data, mas uns 4 anos. Muito tempo ainda. Muito tempo. E eu tava grávida do primeiro filho. Daí eu lembro direitinho de uma compra que deu problema, nem era um problema grave, mas eu falei, chegou, em 30 dias eu preciso encerrar essa operação. Em 30 dias eu encerrei a operação e voltei a ser feliz com o trabalho que eu escolhi para mim. Porque daí eu voltei a me dedicar a conteúdo. Nossa, Então, isso cara. foi muito bom, porque profissionalmente. Te deu know-how, uma Não, base. me deu né? know-how. E hoje eu sei exatamente o que me dá prazer, o que eu topo, o que eu não topo. Assim, É essa clareza do que eu quero ou não você fazer foi aprender ótimo. a falar não clareza. na vida, né? Exato. Nossa, se clareza poupa, é muito bom. você se poupa de muita coisa. Nossa, sim. E nesse meio, eu imagino até hoje pra você a quantidade de portas que não devem se abrir, né? Toda hora, né? N possibilidades, né? E hoje você tem uma equipe de quantas pessoas com você? É super enxuta, minha equipe é de 4 pessoas. Caramba, e daí, quando eu que legal. preciso, e eu sempre preciso de bons profissionais para jobs específicos. Então são terceirizados. É uma equipe que eu costumo trabalhar sempre, mas eu sempre preciso de bons fotógrafos, bons cinegrafistas, bons editores. E daí é uma equipe que não é uma equipe fixa, né, do Casa de Sim. Valentina, mas é uma equipe que eu trabalho, assim, toda semana. A Mari tá muito com você também, né? Vocês são amigas e parceiras e trabalham juntas reais. A Mari foi uma grande amizade que o trabalho me deu. Adoro Ai, que ela. legal. Que legal, que legal. Ela tem que vir aqui também, né? A gente tá É tentando. verdade, É que a agenda dela, você conhece, né? É Ó, complicado. Mari Orsi. Estamos... Bom, uma coisa que eu fiquei pensando também, porque depois você voltou pro blog, mas hoje Casa de Valentina, na verdade, é todo um... É uma rede, né? É uma Porque rede, tem várias formas do blog de você... começou a virar rede social, Exato. Instagram. Como é que foi isso? Então, você sabe que isso eu acho interessante. Quando eu era estudante, várias amigas minhas se especializaram nos seus nichos específicos, ou economia, política, cultura, beleza, cada uma no seu, e diversas montaram canais em plataformas específicas. Ou Facebook, na época era o Facebook. Uhum. E daí o algoritmo do Facebook começou a apertar e elas perderam o canal de comunicação com a audiência que consumia elas. Então, eu nunca abri mão do site. Então, hoje, o Casa de Valentina, eu tenho todo o conteúdo na íntegra, todos os projetos que eu gosto, que eu selecionei, o catálogo de profissionais, catálogo de projetos, tudo tá lá. O blog raiz, né? Blog raiz, Casa de Valentina com BR, assim, entendeu? Ali é o que tá... Que legal. Toda a história... Que é da onde A iniciou, essência né? mesmo, né? Então toda a história profissional minha no Casa de Valentina tá lá. Perfeito. E ainda é muito útil, porque eu mesma às vezes pesquiso alguma coisa, sei lá, algum produto, alguma coisa para pôr um projeto E e cai aparece lá. lá, né? 10 ideias de como usar, não sei o que, Casa de Valentina. Eu, que legal. Né, e eu acho que assim, todos eu pensando, né, todos os conteúdos, eles derivam de lá, né? Todos. Lá a Sim. maior compilado de informações tá ali, né? Então pode acontecer o É que tipo a acontece. matriz, né? Então, assim, hoje o Insta é a bola da vez, amanhã pode não ser, tudo bem. Eu Boa. tenho todo meu histórico no site. E do site, esse conteúdo, ele se espalha, e cada um, né, num formato, vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o Pinterest e assim por diante. Mas o principal, ali, a raiz, é o site, que eu nunca abri mão dele. E como é a monetização disso hoje? Os formatos que você gera receita? Hoje eu tenho alguns formatos que meio padrão, assim. Tá. Mas, basicamente,
eu faço trabalhos de conteúdo para indústrias, lojistas do nosso mercado. Indústrias e lojistas são os principais clientes. E daí, essa comercialização acontece ou direto com essas indústrias ou via agências de publicidade. Tá. E daí depende da necessidade do cliente. Às vezes ele tem uma necessidade de vídeo, às vezes ele quer comunicar, já tem uma campanha e ele quer que eu contribua em algum momento dentro da campanha de comunicação. O que a gente costuma fazer é, óbvio que eu tenho o Media Kit com né, os formatos que são mais solicitados, mas geralmente as meninas sentam, avaliam caso por caso e daí a gente desenha de acordo com a necessidade do cliente, né? Mas hoje são os principais clientes, são grandes indústrias. É isso que eu ia até falar. Quando você está falando de cliente, quem são os clientes? Geralmente são as grandes indústrias. As grandes indústrias. Geralmente é o que faz sentido, né? Qual era uma outra possibilidade? Comercializar para os arquitetos. Existia essa possibilidade. Então, eu pensei nisso. Mas esse é um cuidado muito grande que eu tenho. Porque minha paixão é trabalhar com conteúdo. A partir do momento que o meu cliente vira o arquiteto, eu não tenho uma liberdade tão grande para escolher os projetos que eu cadastro ou não. Você fica meio refém. Exato. E isso é uma coisa que eu evito a todo custo. Então, até clientes que são meus clientes há anos já sabem disso. Então, às vezes, eles têm projetos que eles estão presentes e querem divulgar. Mas eles já sabem. Eles já mandam para a equipe e sabem que existirá uma curadoria. E lá, para eu conseguir ter uma isonomia ali, já tem um processo. E o processo é o seguinte, eu recebo um link com as imagens, sem saber quem é o escritório de arquitetura e sem saber, inclusive, se tem cliente meu ou não. É muito raro. Às vezes, claro, eu olho um móvel, eu sei que é de um cliente. Mas quando não é uma coisa tão marcante, eu olho o projeto, ou eu gosto do projeto ou eu não gosto do projeto. E daí eu aprovo ou não aprovo. Nossa, uma vez eu mandei mensagem, mas eu não cheguei a mandar o projeto, porque eu mandei no Instagram e aí me responderam essa equipe. Cadastra aqui. Aí, a arquiteta que sou, com a minha vida corrida, falei, depois eu mando. Eu queria mandar o do meu AP mesmo. Então, você tem que mandar. Tenho que mandar, vou mandar. Mas também quero mandar do meu. O seu é muito mara mesmo. É que é muito legal por ser de arquiteto, né? Claro, a história é muito legal. Saiu na UOL o meu só, mas é porque... Só é na UOL, só. Saiu na UOL. Um detalhezinho. Porque o legal é que ele conhece. Vai em casa hoje, a peça. Observação. O Bruno nunca foi em casa. Não acredito. Você acredita? É muito estranho, né? Eu cobro ela todo dia, tá? E aí, eu cobro. E aí, não vai rolar? Como é que é isso? Cara, me infernizando. Aí eu falei, tá bom, vai em casa então, depois do podcast, tal dia. Enfim, mas é diferentão, porque é todo uma pegada borro, assim, claro, contemporâneo, mas, sabe, com palha, eu acho que tijolinho. o nosso apartamento, a nossa casa é sempre uma coisa diferente, porque é tudo que a gente quer fazer. Eu vejo que você tá fazendo a sua casa na fazenda, eu acho, não é? Tô. Vi até o revestimento que você escolheu de piso, que eu amo. E foi a Quatrino. Da Lepre, né? Foi? Tá vendo? E a Quatrino que... Eu falo que eu sou fã. Ele é muito mesmo. Não, eu sou. Olha que demais. Até ela tava demorando pra responder o WhatsApp. Aí eu até falei, amigo, não sei se ela lembrou, não, viu? Ou se ela só ela é igual eu com o WhatsApp. Porque eu falei, ou ela é igual eu, mas ela tá na agenda dela, ou, sei lá, pode ser que ela tenha esquecido ele. Não, mas eu queria muito que ela viesse. Não, claro que eu vi, imagina. Não, eu recebi, eu já salvei lá, mas é que eu tenho esse negócio, tipo, respondi. Eu entendo. Não, sim. Mas enfim, calma, onde que a gente parou? A gente tava falando do apartamento. Você falou do seu apartamento. Então, é muito legal isso que você tá falando, que por ser arquiteto a gente sempre vai pra uma pegada diferente, eu lembrei até o que eu queria falar. Eu também sou péssimo de data, mas eu lembro quando vocês entraram no YouTube. E uma coisa que me chamou muita atenção é que você entrou no YouTube já com uma qualidade de vídeo muito boa. Olha, que bom! Já um feedback, né? Olha! E eu acho isso muito legal, porque eu não sabia dessa história, tô conhecendo, por mais que eu seja fã, não sabia como tinha iniciado as coisas, mas é legal você ver alguém que já entra numa plataforma fazendo bem feito, sabe? Eu acho que isso é uma coisa
até um insight para as pessoas. Até eu consigo enxergar isso no nosso podcast também, sabia? Não é puxando a verdade. sardinha pra gente agora, mas assim... Gente, real. que eu acabei de comentar. Vamos até falar eu tô, disso? Tipo, O que você tá achando? aqui. Como... Não, eu tô impressionada. É tudo, tipo, é balinha, impecável, é água já água. customizada. A galera que só ouve pelo Spotify é legal, hein? Ver um dia pelo YouTube, porque é real. Vale a pena? Ainda mais porque é arquitetura, né? Ver o Exato, cenário é diferente. exato. Você interage de uma forma diferente com o conteúdo. Não, cheguei aqui já perguntando, gente, mas deixa eu entender. Tipo, vocês montam todas as... Sim. E assim, eu tô falando isso porque eu acredito que isso traz muita autoridade. Porque você entrou na... até falando de outras pessoas, sabe o Luffy by Sim, Luffy? Ai, amo. adoro. Gosto demais dele, acho ele um cara Você sensacional. conhece? Conheço. Ai, amiga, já apresenta aqui. Nossa, demorou. Ai, Ele meu é sonho, sensacional. Eu quero muito ele aqui, gente. Ele é sensacional. Adoro Ele também entra na casa das pessoas. Nossa, ele é enfim, muito grava. maravilhoso, muito fofo, muito tudo. Ele é incrível. Ele é muito legal. E eu sei porque, assim, eu lembro que ele era o cara... Eu acho que ele começou antes no YouTube, né? Eu acho que sim. Eu acho que ele começou antes. Mas eu lembro que quando você entrou, assim, eu já fiquei muito impactado com realmente a edição, com o cuidado. E eu acho que isso faz toda a diferença para quem quer crescer e quem já tá vislumbrando, às vezes, um futuro. Poxa, eu quero chegar lá. Então já começa excelente, já entende. É verdade. E sabe o que eu acho também? Quando a gente tem uma equipe boa, Uhum. e eu acredito muito nisso. Quando a gente eu acredito, eu escuto e eu delego para bons profissionais. Então, por exemplo, edição. Posso só falar uma coisa antes de você falar? Recado que a nossa equipe já subiu a plaquinha ali. Gente, por favor, se você está assistindo até agora, se inscreve no canal, deixa uma curtida. Você tá vendo que eu tô aprendendo, né? YouTube. Deixa uma curtida, um comentário, faz um story, marca a gente, marca também a Lucila. E é isso. Bom, vamos lá. Ah, maravilhoso. É bom, né? Merchanzinho. A gente tá aprendendo, né? A gente Tipo, tá a gente aprendendo. esquece, aí a galera fica levantando a Gente. plaquinha. Pelo amor de Deus. Aí a mas gente tem que cortar alguém pra falar. Sentido, Tipo, tem que cortar pra falar, porque senão porque senão a gente esquece. Senão a gente não fala. Não, por exemplo, edição. Tem um monte de gente que faz edição, eu acho muito legal. Mas todo mundo tem 24 horas no dia, né? Então eu acho assim, quando eu entrei no YouTube, eu falei, eu só vou dar conta se eu tiver uma pessoa que eu confio para fazer edição, se eu tiver uma pessoa que eu confio para fazer agendamento de tudo, entendeu? Porque senão não dá. Senão não dá. Porque a cada dia que passa, a gente tem que ter mais presença, uma plataforma nova e assim por diante. Se a gente for centralizar tudo, né? Não faz, né? Agora, pro outro lado, também é bem legal trazer isso de começar sempre com a excelência, mas uma coisa que eu tenho muito pra mim é comece de onde você está com o que você tem. Porque, de fato, quando ela entrou pro YouTube, ela tinha essa excelência para entregar. A gente está com esse podcast porque a gente já tem outros negócios, outras rentabilidades que a gente pode começar investindo sem entender muito como é que quando é bom começa o pontuar isso retorno. mesmo, né? Só que lá atrás, eu comecei em casa com um computador que eu comprei usado, não tinha dinheiro para comprar um novo. Eu dei meu notebook num rolo, peguei um usado. E você também. Você começou como? Com o seu PowerPoint migrando para um site no HTML que você fazia. Então, isso é um insight legal. Não, com certeza. Eu acho que é importantíssimo você falar isso, mas o que me chamou a atenção foi justamente por isso, porque você percebe que já é alguém que sabe o que está fazendo, entendeu? E isso que me chamou muita atenção. Porque à medida do que você vai melhorando e vai colocando mais excelência, vai aumentando esse valor percebido do que você entrega para as pessoas, você vai ganhando mais autoridade, né? E você sabe que durante um tempo, alguns anos, isso me deixava um pouco chateada, assim, eu olhar um vídeo meu no YouTube, sei lá, um post no blog, no Instagram, tanto faz, de 2 anos antes, né, dessa data que eu tava vendo. Eu falava, gente, como isso daqui tá júnior, ou, né, eu poderia ter me colocado de uma outra maneira, poderia ter usado uma outra palavra, poderia ter me preparado melhor. Hoje eu já olho... Nossa, foi uma coisa que aconteceu comigo hoje de manhã. É mesmo? Eu vi um vídeo, sei lá, alguém me mandou um vídeo no inbox mesmo do Insta, um vídeo de 4 anos. Era inclusive um projeto meio da Mari. Um vídeo de 4 anos, eu falei, gente, como assim? Nossa, tá muito ruim isso. Eu falei, eu poderia ter feito outras escolhas de tudo, de cenário. Eu falo, graças a Deus, eu olho e falo, hoje eu faria diferente. Porque se hoje eu fizesse igual, quer dizer que eu não evolui em nada. Então, assim, a gente tem que ser menos cruel, sabe? É verdade.
tem que fazer, porque sempre quando a gente olhar para trás, vai falar, não tava bom. Não, gente, quando eu olho faz muito sentido. tudo, meus primeiros projetos, meus primeiros stories lá 4 anos atrás. Nossa, dá medo. Teve outro dia que, juro, eu falando com o meu noivo, eu falei assim, de verdade, eu acho que foi o universo, foi uma força maior, foi, sabe, Deus, porque... Por que as pessoas ficavam me assistindo? Por que eu cresci tanto nas redes sociais? Porque não é normal, eu era muito esquisita, cara. Que vida louca. Eu olho e falo, eu não me bom. assistiria, olha que coisa estranha. E cresci e foi, tipo, Que muito bizarro, né? bizarro, né? Gente, é muito isso. Sabe uma coisa que eu fico pensando? No meio da carreira e da jornada, não deu uma crise de identidade, tipo, agora eu quero fazer arquitetura, eu quero... Você nunca quis fazer Gente, arquitetura? Porque eu imaginava que você era arquiteta, mas você não é nem designer, Eu né? vou falar, eu nunca faria arquitetura, eu mesmo? nunca faria design. de Olha que interiores. legal. E eu acho Porque- muito bom você encher a boca pra falar. Nunca. porque Resolvida. Porque o que acontece? Vamos lá, vamos falar sobre Já que você tocou. Já que você tocou no assunto. Eu não sei o percentual, mas eu sei que tem uma parte do público do Casa de Valentina que é de profissionais, né? Designers, arquitetos, e o outro público, consumidor final. Vocês lidam com o anseio desse cliente, o que esse cliente está imaginando e assim por diante. E, via de regra, o cliente não é claro no que ele quer. Ele quer uma coisa que nem ele sabe o que quer. Uhum. E daí, Real. por Só concordando melhor que vocês entreguem, eles normalmente vai querer mais e ele não sabe aonde acaba. Então, olha, eu vou te falar. Você ama arquitetura, mas não para trabalhar como De arquiteta. longe, tô Sabe que eu ligado. entendo Não, porque eu muito? acho o dia a dia de vocês Desgastante. desgastante Mas sabe o que eu demais. entendo muito? Porque é a mesma relação que eu tenho com a psicologia. E isso é um insight muito bom, porque muitas vezes você gosta muito de uma área, de um assunto, mas não necessariamente você tem que atuar dentro daquilo como o padrão, como a caixinha, sabe? Tipo, todo arquiteto tem que fazer projeto. Ah, não, às vezes a pessoa também fez arquitetura igual a Amanda Ferber, Uhum. que a gente chamou Sim. ela. Foi isso, ela, cara, eu sou arquiteta, mas o que eu gosto de fazer o trabalho dela é muito mais parecido com o seu hoje. E você sabe que eu acho que isso é uma grande mudança que eu acho que vai acontecendo no mercado. Conforme o assunto, arquitetura e design de interiores vai se tornando corriqueiro na vida das pessoas, e isso é muito mérito das redes sociais, sim, Concordo. as pessoas vão entendendo que, interfere diretamente no bem-estar delas, no dia a dia delas. E arquitetura e interiores é para todo mundo. É para todo mundo. É acessível. É verdade. É acessível. É uma opção inteligente, porque, via de regra, acaba economizando Menos em outros... prejuízo, menos erro. Exato. E daí eu acho que é uma catequização que vai acontecendo ao longo dos anos. Então, eu acho que isso vai mudar. Sim. Eu acho que o cliente, ele acaba ficando... Vai entendendo mais qual é a Nossa, função. sim. Mas eu acho muito cruel. Porque, assim, eu vejo o nível de exigência e lidar com os sonhos. E outras profissões também lidam com sonhos. Mas quando Não, a você gente tá lida falando com uma da coisa casa, né? muito... Tem outra profissão E a que eu casa também... representa muito. A casa é uma junção, na verdade, de sonhos. A É. casa que orbitam ali ao Então, redor da casa, tem até sabe? uma linha de psicologia que eu gosto muito, que é junguiana. Por quê? Qual que é a minha relação com psicologia? É muito parecida com a sua, com arquitetura. Eu amo, acho o máximo, a terapia me ajudou muito, eu sempre fui muito curiosa. Então, quando ia acontecendo alguns processos comigo na terapia, eu queria entender O que o porquê. E eu sempre gostei desse negócio de, tipo, eu fiz pós em neurociência, então eu queria entender a raiz, o que tem por trás, o que tem no cérebro. E quando eu comecei a entender de psicologia, que dentro da psicologia se fala do consciente e do inconsciente, que não existe um lugar físico para... Olha que coisa louca. Quando a gente fala de neuro, a gente fala do cérebro, você entende que é algo que está aqui, mas a mente, ela não está aqui, entendeu? É um campo... E aí eu falei, cara, que negócio doido. E eu comecei a entender isso. E automaticamente eu trouxe isso para o trabalho, porque é exatamente por isso que você falou. Como que você constrói uma casa que está na cabeça, mas que não está na cabeça do seu cliente? Porque nem ele sabe o que ele quer. Então, automaticamente, o que eu fui aprendendo, eu começava a aplicar, assim, num briefing para entender melhor, para saber lidar melhor. E, enfim, quando eu fui ver, eu estava apaixonada por uma área que eu não queria necessariamente... Trabalhar diretamente. Jamais, Né? é o que você falou, jamais na minha vida que eu sentaria numa poltrona para ficar ouvindo o problema do outro, tananã, sozinha.
Não, eu gosto de trabalhar com equipe, com galera, sabe? Fazer projeto e gravar podcast, cada dia tá num lugar, numa coisa. Mas, assim, é muito parecido e faz todo sentido. E uma das coisas dentro da psicologia que eu fui estudando dessa relação com a casa é exatamente isso. O Jung, ele fala que a casa é o símbolo do self. Então, ele vai falar que tudo são simbologias, né? Tipo, o que significa roupa para você? Significa uma forma de representar minha identidade. Para o outro, tem um outro símbolo. E a gente tem os arquétipos, que é aquilo do inconsciente coletivo, né? Mãe, não importa a nação, a tribo, mãe sempre é linkado com cuidado, com afeto, porque é um arquétipo. E aí a gente constrói arquétipos e símbolos. Os símbolos formam os arquétipos, tipo isso. E a casa, ela é muito um símbolo de quem a gente é. É muito bizarro isso. Hoje em dia, quando eu tenho algumas questões, algumas crises, o fato de eu estar em casa me ajuda a compor, tipo, de lembrar quem eu sou no mundo, assim. É muito forte, cara. Que é muito profundo, forte. Cara. Você vê? Muito louco, né? Muito. Fechando a conta aqui dentro. Conta, né? Sabe? É muito, É muito real forte. isso. Não é? Porque você não tem isso. Uhum. Tipo, você tá num dia down, aí você vai pra sua casa e fica lá. Você se reconecta. Aquela atmosfera te reconecta com você mesmo. É. E por quê? Porque é o seu universo representado de forma material, entendeu? Uhum. Então é isso que ele traz, a casa como um símbolo do self. Sim, muito bom. E é muito interessante te escutar falando que jamais, tipo assim, nunca muito. passou essa possibilidade. Mas eu percebo também que você empreende de outras formas também hoje, né? Uma coisa que eu sempre acreditei é não ter uma... Não colocar todas as fichas em... Tem uma frase, Numa né? cesta só. Sei lá, alguma coisa Não assim. colocar todos os ovos em uma só cesta. Mas também tem as Da fichas ficha, também. Apostar todas as fichas Mas num, deu pra entender. Porque eu gosto... Não postar todas as suas fichas num negócio. num negócio Porque só. eu vou te falar uma coisa que me dá muito prazer. Eu já percebi e eu acho que também é ao longo, né, Da carreira. da carreira, assim, para mim fica muito claro. Eu gosto de executar. Uhum. Então, quando eu tô com um projeto novo, eu gosto que ele seja uma novidade, para eu ter o desafio de implementar e ver ele rodando. Depois que ele tá rodando... Esquece. Exato, deixa aí, entendeu? Dá pra alguém tocar. Dá pra alguém tocar. Eu sou essa Nossa, pessoa. que legal. Eu sou essa pessoa. Então, eu sempre gosto Mas de eu me estar identifico fazendo também. Nossa, alguma eu também coisa. muito. Eu também me identifico bastante. Aí, tipo, tá bom, então vamos abrir mais um CNPJ agora para ver tudo do comecinho. Ai, eu amo. É gostoso. É viciante. É o que a gente tá vivendo aqui agora, tá? É. Porque a gente tá completando agora o 3º mês, né? Não, cara, e aí eu acho o máximo. Eu chego no escritório e ninguém precisa de mim pra nada. E outro dia eu falei, gente, vocês vão me mandar embora? Não, né? Aí eu venho pra cá Fernanda, e a não gente, me manda tipo, embora. tem que subir o post, tem que escrever a legenda. E a gente tem que fazer aquelas coisas operacionaisinhas que demandam e que a gente não isso delega, aí. porque a gente ainda nem tem a equipe do podcast Não, é igual exatamente. na ONG, né? Eu chego na ONG assim, é pra trocar ideia. Eu vou... Já tudo roda sozinho, é sem muito você falar, louco. então tá, então eu vou começar outro negócio. Vamos, Isso aí, Eu tenho, entendeu? Dá um prazer inenarrável. Ai, né? Dá. É. Não, Dá. e é lindo uma coisa que você criou, saiu de você, mas que hoje tá pro mundo. As pessoas consomem, veem o valor naquilo, podem trabalhar lá dentro e a parada... E não tem nada a ver com você mais. Eu amo, Meu, é muito uma, bom. é uma sensação assim de meio E que sabe o dever quê? cumprido, sei lá, realização. Não é uma coisa tipo assim. filho criado, assim, É, sabe? isso. Aquele, É. ai, nossa, chegou na Vamos fase ter mais uma adulta. criança, vamos ter mais um bebê. E tem a adrenalinazinha do começo, eu acho que eu gosto muito disso. Eu gosto, adoro. Gente, Será que vai dar dar certo? certo esse negócio? Ai, vai sim, porque... Não quero saber, eu vou até o final, Vai. tem que dar. Nossa, é muito bom, é real. Mas até voltando, puxando esse gancho, eu vejo que você tem até uns produtos também assinados. Conta mais sobre. Vamos Então, voltar. é o seguinte, eu sempre quis ter uma linha de produto. Sempre. Eu mas também, eu também era, né, atropelada pelo dia a dia e tudo mais. Daí eu encontrei uma super parceira de trabalho, que é a Cecília, que flui de uma maneira incrível. Então eu falo, eu acho que existe um espaço para esse produto. Ou ela pensa num produto, fala, o que você acha? A gente desenha a 4 mãos, Ela é chegamos... arquiteta? Você sabe que eu não sei a formação É dela? mesmo? É uma pessoa artística. Ela tem uma indústria. Tá. Mas eu assim, não sei qual Uma é a empreendedora formação. também. Ela é Tá, empreendedora, é uma mas não sei indústria- assim, que faculdade que a Cissa fez, pra ser bem sincera. Tá.
Bom, enfim, Mas e daí é surgiram... só uma pergunta, é através da indústria dela que Da vocês... indústria dela. E daí, pela Casa Bonita, existe a comercialização dos produtos que levam a assinatura do Casa de Valentina para centenas de lojas. Então, Que é legal. muito legal, porque Que legal. tem lojas assim... E que tipo de produto tem? É mais objetos de decoração e mesa posta. Então, tem pratos, legal. É bem vasos, bonito. bowls. É bem Mara, bonito. isso. Tem esse o universo têxtil, então almofada, jogo americano. Muito. Se quiser Mara. fazer parceria depois, colocar uma coisa... Tô brincando. Né, Kel? Muito boa ideia, hein? Olha, Muito Não boa é? ideia, lança já aí. adorei. E eu tô adorando fazer isso, porque foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E além disso, eu tenho outras coisas que estão caminhando. Algumas fogem totalmente do nosso mercado, que, enfim, fogem bem. Mas no nosso mercado, eu acho que esse, assim, é um projeto que eu estou me dedicando cada vez mais, porque eu gosto de ver... É isso, eu gosto de ver o produto, como é que ele está performando. Porque às vezes a gente... Vou te dar um exemplo. Tem o centro de mesa, que eu sempre gostei. Desde a primeira vez que eu vi ele pronto, eu falei, isso daqui vai ser muito legal. E já tem uns 2 anos e ele vende, tipo, pão quente. Que legal. É muito legal. Então, eu gosto desse desafio, sabe? Fazer um produto, pensar no produto, ver a evolução dele, ver se ele está performando bem, não tá, o que precisa mudar. E tem Então, toda uma estratégia, eu acredito, para lançar, né? Tem. Agora eu tenho um desafio, que é sempre quando eu publico o produto, as pessoas querem saber como que compram. E não necessariamente as lojas que compram o produto fazem a venda online. Tem muitas lojas que não têm a operação online. Então, agora eu tenho outro desafio, né? Uma coisa vai puxando a outra. De como facilitar a comercialização desses produtos para, por exemplo, ontem eu publiquei vários Aí o pessoal produtos, as pessoas quero comprar E agora? e agora, né? Porque tem, assim, centenas de lojas no país, mas não dá Que para legal. responder caso a caso. Em que cidade você mora? Olha, nessa cidade tem essas 10 lojas. Então, um desafio vai... Né? E não faria sentido Puxando. vender dentro do Casa Valentina. Não. Ou faz. Tô estudando. Tá. Porque Pode daí ser um volta... spoilers. Mas eu vou te falar, o que foi uma experiência traumática, realmente, a questão do marketplace, porque a gente estava numa fase que a questão de logística, a gente não tinha bons players de logística. Logística era um problema muito sério no e-commerce. Hoje já existem totalmente players... diferente. Totalmente diferente. O mercado Nossa, muda... É assim, em 5 anos o mercado mudou totalmente. Então, hoje já existem bons players, já existem plataformas prontas que facilitam muito. Então, o mercado hoje já é diferente, né? É verdade. Então, o cenário Tem muda outra muito rápido estrutura, no né? Outro digital. cenário real. É. E vem cá, tá, aí você trabalha com a questão da publicidade. Fica uma confusão, até a gente falou no início, né? Vamos fazer um release aqui. E aí você falou, cara, só não põe que eu sou influenciadora digital. Explica melhor isso, porque também é um trabalho que é muito parecido, né? Tipo, você vai fazer uma criação de conteúdo para uma marca. Qual que é? Onde está essa linha tênue A aí? linha. Você sabe que isso é interessante. Porque eu tenho lá um release padrão, né, de apresentação e tal. E daí sempre quando pedem, eu mando. E no release até não está escrito isso, mas sempre, quando as pessoas devolvem, ou as meninas, a gente vê se está escrito influenciadora. Eu peço para tirar, sempre. Por quê? Eu acho que... E não é porque eu tenho vergonha, é porque eu acho que influenciar o outro é uma consequência de bom trabalho de comunicação. É isso. Perfeito. Então, pode ser uma arquiteta que influencia o público que consome ali o conteúdo dela. Pode ser um dentista, pode ser... Tem uma brincadeira que eu sempre faço. A Rita Lobo, ela é uma chefe de cozinha, ela não é uma influenciadora. O Marcos Proença, um cabeleireiro, ele não é um influenciador. Então, eu acho... Mas ambos têm um trabalho sólido de comunicação. Eles abrem o stories, falam muito bem, colocam as bandeiras deles com clareza. Influenciam. E influenciam. Sim. Acabam influenciando. Mas é uma consequência do trabalho deles. E daí, quando eu acho... E isso daí é uma questão que eu acho que a gente tem... Eu não tenho uma resposta para isso, mas é uma coisa que eu penso muito. Quando a gente coloca a influência em primeiro lugar, eu acho que pode ser um problema. Porque parece que eu quero influenciar
acima de qualquer coisa. E, na Sim. verdade... E não pode ser bem isso. Né? Não pode ser isso. Eu Então, concordo. né? Que é o que acontece com muitos influenciadores. Começa a virar tanto um canal de publicidade que, por exemplo, eu não acredito Perde a mais. essência, né? Para mim, algumas pessoas do que elas estão falando, eu fico, mas tá falando porque é publi, né? Foi pago, né? Não porque realmente é. E é real. Nossa, é muito real. Porque tudo que eu falo, que eu influencio sobre, são coisas que eu realmente consumo, uso nos projetos, se for de arquitetura, se for de cosmético, é porque eu uso verdadeiramente para mim, sabe? É diferente Tem sentido. mesmo. Até porque eu não dependo daquilo. Aquilo não é minha única renda, que é o que você falou. Se aquilo vira seu único job, seu único negócio, você vai dar prioridade para aquilo, né? E você sabe que eu acho que... Tudo bem, é muito fácil eu falar agora, sei lá, há 14, 15 anos trabalhando com isso. Mas existe uma transparência muito grande. Não é que existe, deveria existir uma transparência muito grande. Então, no caso de Valentina, todo mundo sabe quando é cliente e quando não é cliente, porque está marcado ali. Entrega comercial ou não. Então, ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma gravação para um cliente, daí num shopping, daí eu terminei e depois eu fui almoçar lá. E daí eu falei, gente, assim, independente dele ser ou não meu cliente, falei isso no Stories. É óbvio que eu estou aqui fazendo uma entrega, estou fazendo uma gravação para esse shopping, é uma entrega comercial. Mas eu gosto daqui por isso, isso, isso. Então, há 15 anos já dá para... Eu também, assim, eu vou falar isso, não quero que pareça pernóstico, porque não é essa a ideia. Mas você vai filtrando, isso daqui cabe no meu discurso, isso daqui não cabe no meu discurso. Isso faz sentido, isso não faz. Isso faz sentido, isso não faz sentido. E daí eu acho que isso também vem, eu vou fazer 40 esse ano, vem com uma maturidade natural. Já viveu bastante coisa, já entende. O que tem que ponderar. E eu também vi que tem algumas coisas, alguns erros que eu acho que são normais quando você está começando, mas tem algumas coisas que é um desgaste tão grande, que não valem a pena, sabe? Então, tentar se moldar para atender um discurso de mercado não vale a pena. E hoje eu acho que tem espaço para todo mundo. Verdade. Sabe? Para todo mundo. Por exemplo, eu gosto de leilão. Adoro leilão. Adoro leilão, adoro. Antes de Mas entrar leilão aqui... do quê? Não é de tudo, né? Tá. Não é, mas eu gosto de leilão de imobiliário, objeto. Que legal. Adoro. Antes de entrar aqui, fiquei chateada que eu perdi um lance lá de uma mesa. É inclusive. mesmo? Nossa, depois passa pra gente uns drinks. Eu quero. É Eu vou passar. eu quero conhecer. super. Nossa, eu adoro. Eu acho muito legal. Nossa. E não é uma coisa comercial. Aham. Eu gosto e... eu até me perdi. Lembrei. Porque é uma coisa que eu falo que tem verdade naquilo, as pessoas percebem. As pessoas percebem que eu consumo. Então, se acontecer de eu fazer uma ação comercial com um leilão específico, ou vai ser natural. Tem uma história que eu acho muito Real legal. isso. Eu sempre gostei de perfume, minha vida inteira, perfume e vela. Eu sou assim, aficionada por vela. Eu chego em casa acendo uma vela perfumada, tenho um perfume para cada ambiente da casa. Só que eu nunca falei sobre isso. Nunca, sei lá. Nunca me ocorreu. Uma coisa pessoal. Uma coisa pessoal. Daí, um dia eu estava falando de uma espivitadeira, que era enfim, é um equipamento antigo, nem assim, para vela, para você cortar o pavio, é um jeito que você corta, é diferente, tá? Daí eu comecei a falar e as pessoas gostaram, e daí começaram a me perguntar e virou um assunto. E depois que eu estava 3 meses, não falando só sobre isso, obviamente, mas esse assunto ele vinha à tona de vez em quando, começaram a surgir clientes do universo de perfume. De aroma, vela, Olha. perfume para casa, perfume pessoal. Porque é natural, você também constrói, né, o universo que você trabalha. Trabalha, é uma coisa construída, então... Concordo. É natural, né? Quando você fala daquilo que você consome, é natural. O que você entrega para o mundo é o que o mundo te devolve, né? Em todos os É sentidos. verdade, a lei do retorno, né? Meu, muito legal. Muito. Hoje, pensando até na tua carreira, tudo que você já viveu, tem alguma coisa que você ainda quer empreender nesse mundo de jornalismo, como Casa Valentina, uma Ou coisa que você fora? queira alcançar, Tem algo? né? Tem algo? Com certeza tem, mas eu não tenho isso mapeado, sabia? Não tenho. E essa é uma questão. Todo final de ano, o meu marido me pergunta, e aí, para esse ano,
E eu sempre fico, gente, todo mundo faz aquela listinha. Todo mundo faz Mapa a dos listinha. sonhos. E eu não Mapa dos faço, sonhos. as coisas vão acontecendo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu não acho que isso é um ponto positivo, tá? Eu acho que deve ser maravilhoso você ter uma listinha e deve ser super prazeroso você ir, né, dando um Checando. check As coisas e acontecendo. tal. Mas as coisas vão acontecendo e daí eu acabo me envolvendo com uma outra coisa que às vezes eu não imaginei, eu me dedico para aquilo. Mas isso é um super insight, porque eu sou a pessoa que sempre fiz a lista e o mapa. Eu sempre fiz o mapa dos sonhos, tipo, pra minha vida. Só que muita coisa muda no caminho, porque tem muita surpresa no caminho. E isso que é o legal da vida, é você viver a aventura que é a incerteza, o que vai acontecer. Verdade. Então, por exemplo, muito exemplo, né, concreto, é esse podcast. Isso nunca esteve em nenhum mapa ou Não. foi Como é que do rolou? nada. Pros dois. Foi a gente. Vamos contar. É assim, amiga, vamos lá. A gente se conhece há muito tempo, entre idas e vindas, encontros e reencontros, assim, na vida, na faculdade. Mas eu não sou da turma dele, porque ele é mais velho. Ele Ah. sempre quer fingir. Vamos deixar isso claro. Deixa bem Super claro. mais velho, entendeu? Tá bom, vamos lá. Mas depois a gente se aproximou mais pela ONG. Uhum. E, enfim, a gente começou a Precisamos ficar... até falar disso depois no caso de Valentina. É às vezes alguma verdade. coisa, É. A gente ficou de uma falar, projeto começou... matéria, lindo. uma coisa muito legal. Não, a gente já fala hoje, depois. Porque eu que tô com o WhatsApp dela e eu demorou 5 dias pra responder, ela demora 10, aí verdade. nossa comunicação é por Não anos. fica muito fácil. Enfim, mas resumindo, a gente se aproximou muito, assim, de uma hora pra outra. Ah, também porque o Bruno me contou que era gay, era um segredo até então, agora já tá viralizado nas redes Não, e sociais. faz 2 semanas só que eu postei um vídeo me assumindo no meu Instagram. Eu nunca imaginei que eu teria coragem assim de fazer isso. Eu quero te Muito perguntar louca. uma coisa. Pergunte. Você sentiu alguma surpresa? Assim, das pessoas? Que alguém virou e falou assim, nossa, Ah, jura? muita gente. Sim, muita Porque gente. ele não tem, É. tipo... Porque assim, eu cresci numa família cristã, Uhum. então jamais alguém queria, nem se eu tivesse algum trejeito, queria me ver com essa característica, sabe? Porque já é um tabu todo dentro da E igreja, porque né? ele tem umas maniazinhas heterotop. Então você É realmente... verdade, eu tenho. Você eu tenho real várias, acha não que ele é algumas. heterotop. É. Até umas questões do tipo, a gente é muito amigo, tá pra cima e pra baixo. Ele, ai, tô me sentindo mal de ainda não conhecer pessoalmente o Lucas. Aí eu, mas o que Lucas é o isso noivo tem a dela. ver? Aí ele, não, porque... Eu falei, isso é um machismo estruturado inconsciente. Ele, eu não acho, eu não sou machista. Se eu fosse homem, você estaria com essa questão? Aí ele, não estaria. Eu, pois é, gato. Você é heterotop machista. Nunca vi isso. Você é heterotop sem Viado, ser hétero. só pra você saber. Mas é só um detalhe, mas assim, você tá criando uma nova classificação muito legal. Mas viado é heterotop machista, gente. Quer ser tudo, né? A pessoa que quer ser tudo legal. Crise Ele se de perde no identidade, nada. personagem, Lu. Aí, mas quando ele me contou Mas, o enfim, personagem real, a gente mas- se aproximou muito É. e começou a ficar muito E amigo. tudo começou a fazer mais sentido, E né? do parece. nada, ai, vamos almoçar junto, vamos não sei o que. Aí daqui a pouco a gente tá conversando. E a gente tava até falando de trazer coisas novas pra ONG, não sei o quê. E aí daqui a pouco. É porque uma pauta dos nossos almoços era a ONG, né? Era sempre, a gente se encontrava pra falar muito da ONG, É. assim, de ter ideias, Potencializar o negócio. potencializar novas formas de arrecadar Aí dinheiro. falava sobre os nossos escritórios, mas Entrava Era nos nossos secundário. escritórios, era exato. secundário, era sempre a ONG que unia mais, né? É. E a gente tava nesse almoço lá no Rasco, não, no Natu, Que falando foi sobre. em janeiro, tipo agora. A ideia surgiu agora e depois de. Não, nenhum peraí, em Não. 3 meses vocês Sim, estão com sim, todo foi- o Paranauê feito. Foi esse ano, tá? Isso. Foi em janeiro. Foi tipo meio de janeiro? Foi dia 13 de janeiro. 13 de janeiro. A gente se encontrou, começou a conversar e começou a falar, não, aí você falou, eu sou muito mais empreendedor do que arquiteto. E eu comecei a refletir sobre, eu teria outros negócios. E a gente falou juntos. Tipo, Foi um desse podcast. Tipo, a gente falou ao mesmo tempo. Eu Ao falei, mesmo tempo. não, a gente tem que voltar isso. Deu um bug assim na cabeça. De, tipo assim, é isso, caramba. Como que a gente não fez isso antes? Foi muito bizarro. Foi a primeira vez que a gente teve telepatia esse dia. Real, porque a gente conversa sobre o pensamento, assim. E aí, nesse dia, a gente Demais. falou, nossa, um podcast, vamos. E sabe o que é o mais Do nada doido? foi. É que, Isso assim, nunca esteve no mapa. a gente entendeu? começou agora em fevereiro. Então, 2 meses, né? Que a gente tá fazendo mesmo. Só 2 meses. Só que já tem muitas ideias e coisas que a gente tá criando a partir do podcast que acabou de acontecer. Você vê, uma Então, coisa vai... é muito louco. E Por é isso muito que é que muito você tava legal esse dizendo. insight que você traz. Do tipo, eu nunca mapei, porque, de verdade, Tem coisas que não tem dá coisas pra mapear. que... Só vai ficar hora. Você nunca vai imaginar o que vai acontecer.
E que parece que foram escritas, não parece? Tipo, que já era pra estar no caminho. Eu tenho muita essa impressão de algumas coisas. Vai acontecendo. É legal você ter sonhos, você escrever e alcançar. Agora, é muito legal também você se permitir o que a vida tem pra você, sabe? E só viver. Que é o que você faz muito. Eu acho que o que eu imagino é assim, por exemplo, essa questão dos produtos, né? Do Casa de Valentina. Eu imagino algumas coisas, mas eu evito colocar prazo. Entendeu? Sim. Por isso que eu fico assim, eu não quero fazer no final do ano, sabe? Essa listinha do que eu vou fazer nesse ano, porque se eu não cumpro, eu não quero ter... eu não quero ser pressionada por mim. Uma coisa que eu detesto. Não, mas eu fico louca de ser cobrada. Nossa! Se tem uma coisa que me tira do sério... Porque eu já tenho uma pressão minha. E daí, quando vem uma pressão externa, eu fico enlouquecida. Então, eu não quero colocar, sabe, um deadline ainda pra mim. Sim. Sabe, além da... formalizar, né? Essa pressão. Só por isso. Entendo. Mas eu acho que deve ser... Tem inúmeras vantagens também, né? Sim. Sim, com certeza. Eu acho que não tem uma coisa certa, correta, outra errada. Não, eu acho que o que deve nortear as nossas decisões, eu acredito que seja o equilíbrio das coisas. Sim, total. Então, pô, se você pode sim planejar algo, por que não? Se você já tem algo claro, específico na tua cabeça. Mas também, se não aconteceu talvez como planejado, por que sofrer também? Porque o sofrimento também não vai mudar o que deu errado. O que deu errado aconteceu. Então, olha para aquilo. Bola pra frente. E o que é errado também. Até, às vezes, ressignificar isso. Então, faz muito sentido. E eu acho que a maturidade traz muito isso também. Né? É então, verdade. você está falando numa posição de alguém que já está com 40 anos de idade e que já viveu muita coisa e que, ao mesmo tempo, não é nada, né? Ao mesmo tempo, 40 anos de idade não é nada. Não sei, né? Em julho eu vou Você acha que mudou alguma coisa, assim, chegar nessa fase agora? Você vê... Vou te falar, eu tenho 40, mas eu não me sinto com 40. tenho Nossa, certeza. mas você nem... Eu fiquei impressionada, porque não parece. Jura? Nossa, não parece real. Você tá bem. Eu não me sinto com 40. Não. Só uma questão. É que mas posso também eu vou falar... chegar com 40, eu tô ótima, assim. também, é É só que um posso falar... número, Não, em né? 40 anos de idade agora, também... Quando a gente pensava em alguém lá atrás com 40 anos, era muito diferente do que é hoje, né? Não, e é um número no Parece papel, que tá muito né? diferente tudo, né? Cara, a gente... Quem a gente Meu Deus, entrevistou eu tô com hoje... 30. Eu Eu acho achava que bonita, 30 era sabe? tanto, eu tô com 30 agora, tô achando que eu tô com 20. Ai, gente, eu acho 40 lindo, assim. Tô louca pra fazer uma festona de 40. Ai, que legal. Nossa, eu também sabia de E 30. é muito um número, né? Tô doido. Hoje a gente entrevistou a Vandenisa, tipo... Ela Nossa, simplesmente você acredita? tem 70 anos e é influenciadora digital. Olha. 70 e virou a chave Ativaça dela no Instagram. com 69 entendi. anos. Você ela vê? virou influenciadora, né? Com Começou a trabalhar 69. com um jardim. Gente, eu vou te falar. Hoje de manhã, tava numa... tava com o Arnaldo Danenberg. Fui conhecer a loja nova dele. Ele, com quase 60, saiu do Rio e veio para São Paulo. Gente, sabe, você tá desbravando um território novo. O Roberto Marinho montou a Globo com quantos anos? Mais de 60 também. É mesmo? Mas tem muita gente fazendo coisas, sabe? Então, sei lá, é porque bem ou mal a gente fica, nossa, eu não me sinto com 40, mas também agora eu falei, eu não me sinto com 40, eu não sei com quantos anos eu me sinto. Não sei, porque assim, É engraçado com 30 essa eu não pergunta tinha mesmo. meus filhos, que eu acho que, nossa, foi incrível, incrível. Então, talvez eu não quisesse voltar a ter 30. Com 20 eu acho que era muito júnior, sei lá, eu tô ok, tô bem ok com 39. Muito bom. O importante é estar, né? Na melhor versão sua, assim, independente total, desse número. total. Acredito muito nisso. Ai, que legal, Eu acho que é isso, né? gente. Passamos Ai, já o tempo. adorei, meu primeiro Foi podcast. muito mara. Você gostou? Adorei. Como jornalista, assim, como alguém que tá há tanto tempo fazendo Tô conteúdo felizona. legal. Tô felizona. A última vez que eu Que tinha, sei lá, enfim. Não, minto. Eu dei uma entrevista pra rádio, mas assim, essa história da rádio me. Que, né, o podcast é meio no formato, Sim. né? Sim. Ai, Lu, obrigada Obrigado. por ter Adorei, vindo. Obrigada obrigada. mesmo. Foi Obrigado, de incrível. verdade. Muito bom. Né? Eu acredito que muitas coisas ainda vão acontecer, a gente vai se ver muito ainda. Com certeza. E espero Também que isso acho. aconteça. Nossa, eu também acho. E é isso, gente. Obrigado. Você que acompanhou até aqui, assistiu tudo. Muito obrigada, pessoal. Beijo. Valeu, gente.